bless you this morning. Deus os abençoe essa manhã. It's good to be in the house of the Lord. É bom estar na casa do Senhor. I believe this is the best place E eu creio que este é o melhor lugar that we could be. que pudéssemos estar. You chose correctly. E vocês fizeram a escolha certa. It's your decision E a decisão sua to be here, foi decisão to sua estar honor. aqui. Estar aqui to honor the resurrection para honrar a ressurreição of the Lord Jesus do Christ. Senhor Jesus Cristo. The purpose O propósito for you being here para que você estivesse aqui is so that we could grow spiritually é para que você se aproximasse espiritualmente in God's Word. da palavra de Deus. What I want you to do is take your seats for a moment. Eu gostaria de convidar vocês a se assentarem por um momento. I love the Lord. Eu amo o Senhor I want to, first of all, greet. e eu, em primeiro lugar, gostaria de vos saudar. I want to greet our pastor, Saudar também o nosso pastor, the angel of the Lord, o anjo do Senhor. the angel of the Lord of this location, O anjo do Senhor para esta região. our pastor, É o seu pastor. Pastor Neto. Pastor Neto. He's our pastor. É o seu pastor. He is the one E ele é aquele that will introduce, que vos that will apresentará, give an account que prestará contas of your behavior, do teu comportamento, of your support, do teu apoio, of your loyalty, da tua of moralidade, your obedience da tua on obediência that day. naquele dia. So we love our pastor. Então nós amamos o nosso pastor aqui. We should be praying for him. Nós devemos orar por ele. The reason A razão, that we are blessed essa é a razão pela qual is because of a man é por causa de um homem that sacrificed his life, que sacrifica a sua vida, that gave his all que dá o seu tudo for the Word of God, pela palavra de Deus. that kept the Word of God alive, Eles que mantêm a palavra de Deus viva, so that individuals, para que então as as pessoas, yourself, como você mesmo, would have eternal life. possa ter vida eterna. So we're grateful. Então nós somos agradecidos. I know for a fact, Eu sei de fato that many times a pastor, que muitas vezes um when pastor, someone speaks highly of him, quando alguém fala bem dele, sometimes they don't like that. algumas vezes os pastores They're eles não gostam simple. daquilo, porque eles são simples. They just want to say, Eles apenas querem dizer: I want to point. eu estou aqui apenas I apontando. want to point to the Lord Jesus Christ. Eu apenas aponto para o Senhor He's Jesus the one. Cristo. Ele é aquele. If it wasn't for Jesus, Se não fosse por Jesus, where would I be? quem que seria If it eu? wasn't for Jesus, Quem se não what would fosse I por say? ser Jesus, o que eu seria? Everything is based Tudo é baseado on that cross. naquela cruz. Everything that we have, Tudo que nós the temos, blessing, as bênçãos, this church, esta it's igreja, because of a man. é por causa de um The homem. man's name is the Lord Jesus Christ. Mas a cabeça desse homem é o Senhor Jesus Cristo. The son, brother, raise your hand. Pastor, raise your hand. Pastor, levante a sua mão. A son Um filho of prosperity. da prosperidade. We are. Nós somos, You are. vocês I são, am eu a sou son of filho prosperity. da prosperidade. We should be prosperous Nós devemos ser if prósperos. we have the word of God. Se estamos com a palavra de Deus, We're different nós somos diferentes than the rest of the world do resto do mundo, because we believed porque nós cremos that God sent us. que Deus nos Malachi posicionou. 4:5, Malaquias 4 e 5, so that he para que ele would prepare pudesse a preparar bride for Jesus uma Christ. noiva para You Jesus are Cristo. Você the é bride of Jesus a Christ. noiva de Jesus Today, Cristo. Hoje, in this town, nessa You are cidade, vocês são the bride. a noiva.
that before there was a star Aquela que antes You que were the houvesse thinking uma estrela, of the Lord Jesus você Christ. estava no pensamento do You Senhor are Jesus. Você estava That ali, logo naquele logos that came out que saiu when God said, "Let there be light." quando Deus disse que haja luz. And the light came forth. E a luz veio. And it was the Logos. E aquilo era o And logos. from that Logos, E daquele a logos, little Logos came out. pequeno logos And saiu. you are. E vocês We eram. are. Nós that somos Logos. aqueles We pequenos are logos. the anointed ones. Nós somos of this os time ungidos period. para esse tempo do fim. That is why É por isso we go through trials. que nós We passamos go por through provas. tribulations. Nós passamos por tribulações. Brother Branham said O it. irmão Brana disse If ye suffer not, que se ele não sofresse, how can you reign? como que Without suffering, sem sofrimento, you can't reign. Reinar. como que ele reinaria sem sofrimento? We must suffer. Nós temos que Like ter he sofrimento, suffered. como ele sofreu. But God Mas Deus gave us grace. nos deu graça. Sufficient grace. Graça To pass suficiente through those trials. para passar por Through essas those provas, tribulations. por essas Through tribulações, those days. por essas ocasiões, That we become a roller coaster up and down. aonde nós ficamos como que subindo e descendo. Like en español es montaña rusa. Que va Em para espanhol arriba y é para abajo. a montanha russa, que Today, vai para cima e para baixo. I'm so happy. E hoje estou I'm tão full feliz. of joy. E eu estou cheio de I heard alegria. the message. E eu leio The a message mensagem. inspired me. E a mensagem me inspira. But tomorrow, Mas amanhã I don't want to go to church. eu não quero ir na igreja. I don't know what is happening to me. Eu não sei o que está acontecendo I don't comigo. feel the same. Eu não me sinto o mesmo. What we need to do, E o que precisamos we need fazer, to listen to God's spoken word. nós precisamos ouvir a palavra Listen falada to the de Deus. Ouvir as fitas. Read the Bible. Ler a Bíblia. That's our duty. Esse é o nosso dever. How many of you love the Lord Jesus Quantos Christ? de vocês amam o Senhor Jesus Cristo? Raise your hand if you love Jesus. Levante a sua mão aqueles que amam a Jesus. We honor Jesus Nós honramos on a Jesus Sunday morning num domingo pela because it's the manhã, day of resurrection. porque esse é o dia da sua Brother ressurreição. Branham said, E o irmão Brana if disse, you love Jesus, se você ama if you Jesus, love Jesus, se você ama if you love Jesus, Jesus, se você ama then you Jesus, come to church on Wednesday night. então você vem ao culto na quarta-feira à noite. I didn't hear any amens on that one. Não ouvi nenhum amém. But if we love Jesus, Mas se você ama Jesus, we honor him nós honramos by Ele coming Wednesday night. ao vir na quarta-feira à noite. God bless you this morning. Deus nos abençoe essa manhã. Now we can start. Então vamos começar. I come from Phoenix, Arizona. Eu venho de Phoenix, no Arizona, The church that I belong to, e a igreja a qual eu faço parte, it's known as ela é conhecida como Phoenix Lighthouse Tabernacle. a igreja, o tabernáculo Casa da Luz de Fênix. And its address, E o endereço dele, we are in Missouri. nós estamos em Missouri. The street is called Missouri. O nome da rua se chama Missouri. Brother Branham said, E o irmão Brana disse, don't tell me não me that you diga have the Holy Ghost. que você tem o Don't Espírito tell me Santo. you have love. Show me. Não me diga que você tem amor. Show me you Mostra-me. love your pastor. Mostra-me quando você ama o seu Don't tell pastor. me. Não me diga. Show me. Mostra-me. And he said, E ele disse, Brother Branham goes, o irmão Brana vai. I come from Missouri. E ele disse, eu venho do Missouri. Missouri is a state in the United States. Nos Estados Unidos, Missouri é um estado. Its slogan E o slogan is the show me state. é o estado do mostre-me. Don't tell me. Não me Show diga, me. me mostre. So I love the Word of God. I love the Word of Eu God. amo a palavra de Deus. I've been following this message 50 E eu years. tenho seguido essa mensagem You por can't 50 train an old anos. dog to get new tricks. E você, You cannot train an old dog.
E você não consegue ensinar um cachorro velho novos truques. Our pastor has been taught. O pastor de vocês já tem You ensinado can't vocês. retrain him. Você não pode retreiná-lo. You can't train individuals that live the message Você não pode treinar outra vez aqueles que já vivem a with mensagem something new. com algo novo. It's set in our heart. Nós já temos isso It's assentado right no nosso here. coração The e isso já está agape love is aqui. right here. O amor ágape já está aqui. So I want you to stand up. Eu quero agora convidar que vocês fiquem em pé. Turn your Bibles. Abram as suas Bíblias. By the way, I have two ministers with me. Eu trouxe comigo 2 ministros. The church that I belong to, it's a good-sized church. It's large. E é uma igreja de um bom tamanho, a igreja da And qual I faço need parte. 3 associate pastors E eu tenho 3 pastores auxiliares. because we have so much work. De tanto trabalho que nós temos. I'm out of the house 6 months out of the year. Geralmente eu estou fora da igreja por 6 meses do ano. So what I need Então o que eu is preciso individuals with the same vision é ter pessoas com a mesma visão, that won't change. que não vão mudar. So here's one of my associate pastors. Aqui então estão meus pastores He does auxiliares, 95% of everything in the church. 95%. que fazem 95% de tudo que é feito na igreja. And one of our ministers, E um dos nossos ministros, we travel a lot to Africa. nós viajamos muito à África. I have different teams that go. E há outras coisas que nós fazemos. And like I said, wanted to introduce you to them. I know that there's a lot of individuals listening and Eu this sei. is a live E vocês broadcast. também transmitem aqui que há muitas pessoas que assistem e nós gostaríamos de If you ever go saudá-los. to Phoenix, Se vocês forem em Fênix, my church is open. a minha igreja está aberta. Joel 1:1. Joel 1:2, excuse me. Joel 1:2. Then after we'll pray. Então vamos ler, orar depois. Hear this, Ouçam isso. ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Has that been in your days, or even in the days of your fathers? Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Let's go to Joel 2:25. Agora vamos em Joel 2:25. And I will restore to you the years that the locust has eaten, the caterworm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Heavenly Father, Pai Celestial, we love you this morning. nós te amamos esta manhã, We ask for virtue, e nós pedimos por that you virtude, fill each person with your Holy Spirit para this que o morning. Senhor possa encher cada pessoa com o teu Santo Espírito essa manhã. We know our pastor. Nós conhecemos o nosso pastor, Give him a double portion of life. dê a ele uma porção dupla de vida, Give him virtue this morning, strength. dê a ele força e virtude esta manhã. We love him, Father. Nós o amamos, ó Pai. We thank you for everything that you do for us. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem Anoint feito por our nós. ears. Unja os nossos ouvidos, Anoint our heart unja os nossos corações with thy word. com a tua palavra. We love you. Nós te amamos, We need you. te precisamos. Come into our heart this Vem em morning. nossos corações We esta open all manhã. the doors Nós abrimos todas as portas of our heart dos nossos so corações you can check. para que o Senhor possa checar. And if there's anything wrong in our heart, E se houver algo errado em nosso coração, restore restaura, Senhor. the love O amor that we should have for thy word.
que nós deveríamos ter pela tua For palavra. we pray in the name of the Lord Nós Jesus oramos em Christ. nome do Senhor Jesus. And the bride says, E a noiva diz: Amen. Amém. And the bride says, E a Amen. noiva diz: Before you take your seats, antes de vocês se assentarem, I want you to bless eu quero que você the abençoe person next to you. a pessoa que está próxima de Just reach você. your hand out and say, God bless you. Apenas estenda a sua mão a ele e diga: God bless Deus you. te abençoe. Deus te abençoe. That's what we need this morning. É o que precisamos esta manhã. More blessings. Mais bênçãos. Now you can take your seats. Pode se sentar. As I said, Como eu disse, I'm long-winded. Long-winded. I talk a lot. eu falo muito, falo But demais. here we have Mas an aqui nós temos illustration uma ilustração of what Joel saw. do que Joel viu. He saw a vine coming up. Ele viu uma vinha A crescendo. vine coming up in Genesis. E ele viu aquela vinha crescendo em We can Gênesis. always go back E nós sempre the voltamos ao princípio. where it was Genesis. Ali que foi em And Gênesis. because it was Genesis, E porque por causa de Gênesis, nothing has changed. nada tem We go mudado. back to the first book. Nós voltamos ao primeiro We livro. can see Ali what happened during that time e vemos period. o que aconteceu naquele tempo. He saw Ele viu Jerusalem. Jerusalém. He saw the Holy Land. Ele viu o Cordeiro He Santo. saw the dark ages coming. Ele viu as eras negras vindo. And the only thing he could see were 4 insects. E a única coisa que ele pôde ver era aqueles 4 insetos. 4 insects. 4 insetos. And I should say 1 insect Eu deveria dizer um with inseto. 4 different stages. Com 4 diferentes estágios. That's the way the devil is. É essa maneira que o He diabo comes. é. Ele vem With a different mask. com uma máscara diferente. Could be a religious mask. Poderia ser uma máscara But he's religiosa. there. Mas ele está He's ali. trying to get us off E ele está ali tentando nos our tirar road, our fora path. do nosso caminho, da Brother nossa Branham estrada. said to E the o irmão bride Branham as he disse à saw her noiva, coming, quando ele viu a noiva vindo, he saw some brides that weren't e ele viu worthy. aquelas noivas lindas But he vestidas, saw a bride, mas ele viu uma noiva, and that bride e ele viu aquela noiva was dressed decently. que ela estava vestida But he decentemente. said, E ele disse, and I tell you this e morning, eu lhes digo essa manhã, get in step. Get in step. entre na linha, Get in step. entre na We fila. need to get back. Nós In precisamos step voltar with the message of the e hour. nos alinhar com a mensagem This da is what hora. Joel saw. E é isso que Joel estava vendo. You see in the beginning, Você vê lá no princípio, God wanted a family. Deus queria uma família. He was Elohim, Ele era Elohim, self-existing one. aquele que existe por si mesmo. But in his thoughts, Mas em seus pensamentos, you were there. você estava I was ali. there. Eu estava He ali. started forming a plan. E ele começou a That formar um plan plano. included us. E aquele plano nos incluía. And because he formed a plan, E porque ele formou um plano, he saw ele viu that he wanted a family o que ele queria era from uma Elohim. família. From Elohim, De Elohim, the name became. o nome se tornou. We understand Nós entendemos that all of a sudden, que de repente, a person with a family uma pessoa com uma família, and he takes on a name. e ele toma um outro nome. You know what that name is? Who can Vocês tell me sabem? the name? Vocês sabem qual o nome era? Qual o nome foi? What's his name? Qual foi Yell o seu it nome? out. Yell it out. Pode gritar, pode dizer qual foi o nome. Jehovah! Jeová. His name became Jehovah. E o seu God nome with a family. se tornou Jeová, Deus com sua família. And God saw E Deus viu that his name had changed into Jehovah. que o seu nome havia mudado para Jeová. But God understood Mas Deus entendeu that if he had a family, que se ele tinha uma he was going to família, need ele precisaria a substitute. de um substituto. Because man Porque o homem has always tried e sempre to estava tentando understand God's plan.
tentando entender o plano de Deus differently de uma maneira diferente. than what he brought. Diferente daquilo que ele trouxe. He knew man would fall. Ele sabia que o homem ia cair. What he needed E o que ele was precisava? somebody to save us Alguém para nos salvar of our sins, dos nossos our pecados, trespasses, das nossas our transgressões, iniquities. das nossas An iniquidades. iniquity is E a iniquidade é knowing you shouldn't do something saber que você não deve fazer algo and you do it. e você faz. Or Ou you do você faz, knowing that you should do it. você faz algo que você não And you deveria don't do fazer. it. Algo que você deveria fazer e você não faz. How many of you are included in that? Quantos de I know, vocês já foram incluídos I know nisso? I need to be in Eu church. sei que eu preciso estar na But why igreja. go to church Mas para que ir na igreja? if we have YouTube? Se nós temos o YouTube. I can see it later. I can see it later. Eu posso ver depois esse culto. So why go to church? Então para que ir na igreja? We're duty bound. Duty. O que é? Porque It's esse é o our teu duty dever. Este é o to nosso come to dever. church. Vir à igreja. It's our duty É o nosso to dever. support our pastor. Apoiar o It's nosso our pastor. duty É o nosso dever. to support the cause. The cause. Apoiar a causa. Can you say amen? Vocês podem dizer amém? You know Genesis. Você sabe In Gênesis? the book of Genesis. No livro de It tells Gênesis, me there was 2 trees. ali me mostra que haviam duas You know árvores. there was 2 trees. Você sabe, ali havia duas árvores. I know it's a plant. Eu sei que Looks like a plant. é uma But planta, today it's going to be our trees. mas hoje elas vão ser There was nossas a tree árvores. on the left. Havia uma árvore à There was esquerda a tree on the right. e havia uma árvore à direita. The tree on the left A árvore was knowledge. à esquerda era a árvore That's do what happens conhecimento. to us. Knowledge. É isso que acontece I conosco, have nothing conhecimento. against education. Eu não tenho nada contra a We need to be educação. educated. Precisamos de educação. But you should be educated in the message also. Mas você também deve ser educado, On the left was aprender na mensagem. knowledge. On the right À esquerda havia o On the conhecimento e à direita was a tree. havia uma outra Of árvore, life. a árvore da vida. Let me say it again. Vamos On the dizer outra right, vez. a tree À, of life. à direita, a árvore On da the left, vida. a tree of knowledge. À esquerda, a árvore do Life. conhecimento. Vida, Life. On the vida, right. à direita On the left, e à a esquerda, tree of death. uma árvore de morte. We had to select. Nós temos que We escolher. need to select. Nós precisamos We need to escolher. make a decision. Nós precisamos fazer Do uma I eat decisão. from the tree Devo comer da árvore? De qual árvore comer? of life? Da árvore da vida? Or do I eat from the tree Ou comer da of árvore knowledge? do conhecimento? What would you select today? Hoje nós temos que Knowledge. selecionar, I escolher. believe in knowledge, Eu creio no conhecimento, but we understand mas nós entendemos what destroys man que o que destrói o homem is in the knowledge of the world. é o conhecimento do mundo. I want life. Eu quero vida, I need the life of Jesus Christ. eu this preciso morning. da vida de Jesus Cristo. So the 2 trees were introduced. Então, aquelas duas The Lord árvores Jesus estavam ali. Christ O Senhor Jesus Cristo And Satan. e Satanás. In other words, Lucifer. Em outras palavras, The battle did Lúcifer. not start on earth. Aquela batalha não tinha começado never na terra. started on Ela earth. nunca tinha It começado na started terra. in heaven, Ela tinha começado no céu. where Michael, the archangel, Quando Miguel, o and arcanjo, Lucifer, e Lúcifer, the second in command, o segundo no comando, wanted so much knowledge. ele tinha He tanto wanted to be conhecimento. more superior E ele queria ser superior than God. do que Deus. So he does the following. Então ele causou a As an queda. illustration, Isso é uma ilustração. he goes from house to house, E ele vai de casa a casa, from kingdom to kingdom. de reino a reino. Did you hear about Did you hear about Michael? Você ouviu do Miguel? No, tell me. Não, diga-me. Well, he did this. Ó, ele fez isso. He's strict. Ele corrigiu. He wants to discipline me. Ele quer me He disciplinar. tells me what to do. E ele quer me He dizer o que tells me what to fazer.
say. Ele quer me dizer o que falar. Going from house to house. E ele vai de casa em casa. I don't like that. E eu não gosto disso. Michael should love me, O Miguel deveria apenas me amar. but he doesn't. Mas ele não Michael said, fez isso. Miguel dizia: Stay with the word of God. fique com a palavra de Deus. Eat from the tree of life. Coma da árvore da vida. But I need to know a little more about knowledge. Mas eu preciso de um pouco mais de conhecimento. I crave Eu tenho desejo for knowledge. por conhecimento. I know we don't do that here. Eu sei que vocês não fazem In isso aqui. Malachi 4:5, we don't go from house to house. Em Malaquias 4:5, nós não vamos de I casa em guess the casa. word that Brother Branham once used. Essa eu creio que é a palavra que o irmão Brano The usou. word is gossip. A palavra que ele usou foi fofoca. Gossip are rumors. Fofoca são rumores. We don't do that, do we? Nós não fazemos isso, fazemos? And here, E ouça, eating from this tree of life comer da árvore da vida and spreading division e aumentar a visão from that knowledge daquele of conhecimento good and evil. do bem e do mal. Your choice É a tua that we escolha. need to make. Você tem que fazer ela. Brother Branham said, the Irmão greatest Branham battle diz, ever fought. The greatest battle ever fought Na maior batalha jamais pelejada, o irmão Brana diz: Amen. It works when it wants to work. Don't you believe that? esse negócio funciona quando quer funcionar. That's what we get for having technology. É isso que nós recebemos quando tomamos tecnologia. But I'm going to read it. Mas I eu vou wanted for ler. you to read it with me. Eu queria que But vocês Brother lessem Branham junto. said it like this. Mas vamos ler aqui. The greatest battle ever fought. A maior batalha jamais Preached in pelejada, Jeffersonville, pregada em March Jeffersonville, the 11th, 1962. em 11 de março de 63. The battle raged Aquela batalha ecoou when Eve opened her mind to listen to reasoning. quando Eva abriu a sua mente para ouvir ao arrazoamento. Let me change that. Aquilo mudou ela. Because the Bible doesn't call her Eve. Porque a Bíblia não chamou ela de The Eva. Bible says the woman. A Bíblia a chamou de varoa. That's what happens. Isso é o que aconteceu. As mulheres, They open up their mind quando elas abrem for sua mente reasoning. para o arrazoamento, That's the fluid comes in. Or esta é a falha que entrou. that's the channel it runs down. E esse é o canal pelo qual isso Her reasoning. percorre. O seu arrazoamento. She in her soul Ela, em sua alma, reasoned. ela arrazoou. How many sisters reason in their soul? Quantas irmãs arrazoam em suas almas? Don't raise your head. Não levante as suas mãos. Brother, don't raise your head. Irmãos, não levante as suas mãos. Her eyes Os seus olhos was sight. estavam postos. She saw the serpent. Ela viu a serpente. He was beautiful, E ele era bonito, handsome, belo, far better muito melhor than her own husband. do que o seu próprio marido. Tall, Alto, handsome, belo, better looking com uma aparência than her melhor husband. do que o seu próprio marido. He was the most subtle E ele era o mais of all the sutil beasts in the field. de todas as bestas do campo. And he was probably a fairer man than her husband. E ele provavelmente era um homem mais belo do que o seu marido. Sisters, don't say it. Irmãs, não digam isso. Isn't that brother? Isn't that other person? I don't know. Who the artists are here in Brazil? An actor. Não é aquela pessoa melhor, não é aquela pessoa... Quem que seria um grande artista aqui do Brasil? Um ator? And you see him. E você olha And ele, you go, e você olha... wow, Ó, look at the brother, has blue eyes. olha esse irmão. I wish my husband had Ele tem blue olhos eyes. azuis, eu gostaria de ter olhos azuis. Wow.
Oh, Look, he's tall. olha como ele é alto. Not only is he tall, he's educated. Não é só alto, mas ele Wow, também é not only is educado. he educated, he has a good job. Mas ele não é só educado, ele tem um bom Wow, he emprego. has a lot of money. Ele tem muito dinheiro. And my husband, E o meu marido lazy. é um preguiçoso. Doesn't want to work. Não quer nem trabalhar. You come from the shop, you go grocery shopping, E você sai, vai na loja you see him on the couch, e você vê ele no sofá, listening to a tape of Brother ouvindo Brennan. uma fita do irmão Ai, Branham. Senhor, I'm in a beautiful place. Senhor, estou em um belo lugar. Oh, this is great. Isso é tão Listening bom. to your prophet. Ouvir o teu profeta. And the wife says, E a esposa there he diz, goes again. lá vai ele de novo. I wish Eu gostaria I would have married de ter casado that person. com aquela outra pessoa. That's what Eve did. É isso que Eva fez. Brother Branham said O irmão Branham she diz, was married. Ela era casada. She was married, Ela era casada. but she wasn't satisfied. Mas ela não estava satisfeita. She wanted, Ela estava querendo, she needed, ela precisava, she craved ela desejava knowledge. conhecimento. She wanted knowledge Ela queria to mais be better than conhecimento her husband. para ser melhor que o seu marido. I go, Eu vou I look, e eu I olho see e eu vejo different nations. diferentes Where the nações. in that nation, E naquelas nações, the woman is now as mulheres agora the president são of as that country. presidentes daqueles países. I see E eu vejo religious programs, programas religiosos. and women are pastors. E as mulheres são pastores. I believe. E eu creio, Please listen to what I'm going to say. observe aquilo que eu vou I dizer. believe a woman is a pastor. E eu creio que uma mulher é uma Now pastora, listen, mas ouçam, she's the pastor ela é uma pastora of the kitchen. da sua cozinha. Let me say it again. The Vamos woman dizer, uma mulher, is the ela pastor é uma pastora of her kitchen, na sua cozinha, not the church. não na igreja. Can I say that again? Posso dizer outra It was vez? a mouthful. It's a mouthful. Porque é uma boca cheia. A sister Uma irmã is not the pastor. não é uma pastora. She's only the pastor of her kitchen. Ela só é pastora na sua cozinha. Let me say it like this. Vamos dizer dessa She maneira. cooks. Ela cozinha, She makes some churrascos. ela faz carne assada And the husband comes. e o marido vem You know, he wants to taste it. e o Get out of marido my vem, kitchen. quer pegar um pedacinho, ela sai da minha cozinha. Why? Por quê? That's her place. Porque o lugar é dela. Do you understand what I'm saying? Vocês me entendem o que eu digo? We all have a position in the body of Christ. Todos nós temos uma posição The no corpo deacons de have a Cristo. position. Os diáconos têm uma The posição. elders have a position. Os anciãos The têm uma ministers posição. have a Os position. ministros têm uma posição. But they should never Mas eles nunca try to devem take tentar the place tomar o lugar of the pastor. do pastor. Because I'll say it again. Porque eu vou dizer outra vez. Lucifer Lúcifer wanted queria to take tomar the position o lugar that Michael had. que Miguel tinha. So he caused a division. E ele causou a divisão. He caused Ele causou ela. the nation, A nação. or I should say, Eu deveria dizer. that part of life, Aquilo, the life a vida that we live today, que nós vivemos hoje. to be the way it is. Para ser da maneira como é. Someone trying to fight Alguém tenta lutar for a contra position aquilo. Brigar por uma that God posição. never called you to be. Uma coisa que Deus nunca te chamou para ser. God, before the world Deus, was antes do formed, mundo, had a plan. antes que o mundo fosse criado, ele tinha um plano. And there's his plan. E ali ele tinha Right aquele homem. there. Bem ali.
1, 2, 3, 4 on the 5th row. Na quinta fileira, On the right-hand side. no lado direito, The right-hand side of me looking. no lado direito para mim, The ao meu olhar. grace. A graça, Jesus' name in English. a graça, El nombre de Cristo en inglés. o nome de Jesus em 5 inglês. letras. 5 letras. There he is. Ali está ele. The plan that God wanted E o plano que Deus tinha in our pasture. era o seu The pastor. vision that he has. A visão que The Deus leadership teve he has. Just para a like liderança Michael. que ele tinha. Just like Michael. Assim Had a como vision, Miquel had tinha uma leadership. visão e tinha uma But liderança. Lucifer wanted that position E Lúcifer queria aquela posição. until Até he took the angels with him. que ele tomou os anjos com ele. There's the fight. Ali começou a luta. Trying Tentando, take someone out of their position. tentando tirar alguém da sua posição. That's an abomination. Isto é uma abominação To God. para Deus. But Lucifer did it. Mas Lúcifer fez And they aquilo. were cast down. E eles foram expulsos. Their spirit still lingers. Mas esses espíritos ainda pairam por aí. The spirits linger, Mas esses espíritos wanting to pairam anoint someone. e querem ungir alguém. So let's read a little more. Então vamos ler um pouquinho mais. He looked like a great masculine beast standing there. E ele parecia uma grande besta masculina ali em pé. Remember, he wasn't ugly. Ele não era feio. She wasn't after him because he was handsome. E ela não estava atrás dele porque ele era bonito. Brother Branham said he was subtle, O irmão Branham diz que ele era meaning he sutil. knew the facts of life. E ele conhecia os fatos da vida. That's what she wanted. É isso que ela queria. Knowledge. Conhecimento. Wanted to know, Ela queria saber how is it como que é that the spoken word in her husband que aquela palavra falada he em seu could marido, say, que ele podia dizer, move tree, mova-se árvore, move mountain. mova-se montanha. Have you ever moved a mountain? Você já moveu uma montanha? Raise your hand if you've ever moved a Se mountain. alguém aqui já moveu uma montanha, levanta a mão. I'm the only one. Eu sou o único que já moveu uma montanha? A mountain Uma montanha is the barrier é uma that barreira has you bound, que te mantém preso, sick, doente, afflicted, aflito. and we don't know. E nós não sabemos. You don't go around the mountain. You got to go over the mountain. Você não vai ao redor da montanha, você vai por cima Once you go dela. over the mountain, Você vai por cima da montanha. then that affliction Então aquela has to aflição obey tem que what you obedecer say. aquilo que você falar. Let me put it this way. Vamos colocar dessa maneira. If you've been born again, Se você é nascido de novo, raise your hand. levanta sua mão. We've been born again. Nós fomos nascidos de novo. If I'm born again, Se eu sou nascido de novo, I've gone through the steps, eu vou through a process, eu passo por um processo, And a pelos process. passos, e nesses passos, justification, justificação, sanctification, santificação, the new birth, ao novo then I can nascimento, grow então eu in a posso crescer stature of a à perfect estatura man. de um homem perfeito, knowing one thing, sabendo uma that in coisa, my heart que no meu coração lies Jesus Christ. mora Jesus Cristo. It's not you performing. E é você fazendo algo, It's not you. não é você. When you say, Quando você diz, bless me today, it isn't you. Bless me today. abençoa-me hoje, não é você. It's him É that Ele lives que está in fazendo. your heart. No teu I'll coração, be with you. eu estarei I'll be contigo. with you. Eu I'll estarei be in contigo. you Eu estarei em until- você. Até. That is why É por isso we can move a mountain. que nós podemos mover uma montanha. Brother Branham said, O irmão Branham diz, he said, just say it. ele diz, apenas diga. It's not you performing. É você que realiza? It's what's in you that performs. É aquele que está dentro de It's você the que word realiza. in you. It's the word É a palavra em você. in you. Em você. So let me ask you. Então deixe-me lhes Let me perguntar. ask you something. Deixe-me lhes perguntar algo. Again,
Outra vez. Knowledge, Conhecimento, life. vida. Let me ask you something. Deixe-me lhes perguntar algo. Simple. Simples. How many of you Quantos de vocês? are the written word, Vocês são a palavra escrita, walking caminhando in 2 feet em 2 pés. this morning? Esta manhã. Raise your hand Levante as if you're mãos. walking. Quem de vocês You walk é a with palavra your escrita? Bible. Andan con su Biblia. Quantos de vocês caminham com a sua Bíblia? You walk. Você You know where caminha. your Bible's at? Você There it e is. você sabe onde está a sua I'll be Bíblia? with you, No seu coração. even in you. Eu estarei contigo, até mesmo em Jesus, the vocês. Word of God. Deus, John a- 1:1. A palavra de Deus, Deus é o verbo, João 1:1. The Word was made flesh. A palavra se fez carne. The light of the world. A luz do mundo. You are the light. Você é a luz. We are the light. Nós somos a luz. People are looking As pessoas for estão a little olhando. bit of love. Por amor. As pessoas estão buscando por amor. Where are they going to find it? Aonde vão encontrá-lo? In you. Em você. They're looking to see E eles estão if olhando your life se a sua vida is lined up. está alinhada. If you're walking in step. Se você está With caminhando the com word o of passo, God. no passo da palavra How de many of you Deus. want to make the rapture? Quantos de vocês querem chegar ao rapto? None? Okay. Pastor, stand up. Pastor, por favor, Pastor, fique de pé. stand up. You want to make the rapture? Vocês querem chegar ao ¿Cuántos de rapto? ustedes quieren hacer el rapto? Quantos de vocês querem chegar ao rapto? Todos Todos deben que ser obedientes têm que ser obedientes al pastor. ao pastor. La palabra, A the palavra- word is obedience A palavra é obediência to him. a ele, Unless a menos we picked up the spirit of Lucifer. que você tenha pegado o espírito de Lúcifer. There's our leader. Ali está o líder. He's a leader. Ele é um He líder. knows the way. E ele conhece o He knows caminho. what's coming. E ele sabe o que vem adiante. God put it in his heart. Deus coloca no seu coração. Follow Siga the Holy Spirit o Espírito Santo in a man. em um homem. Let me say it again. Deixe-me dizer The outra written vez. word walking in 2 feet. A palavra escrita caminhando em 2 pés. Em um homem. Made flesh. Feita carne. The word A palavra of God de Deus coming down descendo went into Jesus. e se tornando Jesus. Jesus went to the cross. Jesus Thank foi you, à cruz. Pastor. Obrigado, pastor. Went to the cross. Jesus foi à Died cruz. for our sins. Morreu pelos nossos pecados. You were there at the cross with him. E você estava ali na You cruz com just done ele. forgot. You forgot. Mas você esqueceu. But you were there Mas você estava ali when they whooped him. quando eles o When they chicotearam. spit on his face. Quando cuspiram You nele. were there. Você estava ali. You just don't remember. Você só não lembra. So I'm going to tell you, Então eu vou lhes dizer. this message Esta mensagem, proves one thing, ela traz uma coisa. that there's a condensation. Ela traz uma condescendência. All God was, Tudo que Deus He era, poured in Ele derramou Jesus Christ. em Jesus And Cristo. all Jesus was, E tudo que He Jesus poured era, it in. Ele derramou William Marion Branham. em William Marion And Branham. all E tudo that our prophet was, que o profeta era, He poured it in. Ele derramou A pastor. em um pastor. I know it's hard, Eu sei que é difícil, but that's the word of God. mas é assim que é a palavra de I'm not Deus. raising him up. Eu não estou I'm exaltando alguém. raising Eu estou what exaltando God placed in this church o que Deus In tem order for colocado you nessa igreja to be there on that day. para que vocês estejam lá naquele dia. It's important E isso é that importante, we have que nós tenhamos a leader. um líder. We need a leader. Nós We precisamos de need um a leader líder. with vision, Nós precisamos de um líder. con visión. E quando vemos, That leader has to have a vision. aquele líder tem que ter uma visão. He has to love the people. Ele tem que amar o povo. I used to hear this. Please forgive me, Pastor.
I used to hear this a lot. Eu costumo ouvir muito isso, me desculpe, pastor. Forgive me, Pastor. Me perdoe, pastor. But I heard this. Mas eu ouço isso. My pastor O meu pastor is William Marion Branham. é William Marion Branham. My pastor Meu pastor is the Lord Jesus Christ. é o Senhor Jesus Cristo. I can say amen, E eu posso dizer amém? but I'm going to tell you. Mas eu vou lhes When you need dizer, money, quando você precisar de ask dinheiro, Jesus. como Jesus, When you pergunte, need money, quando você precisar de dinheiro, ask Brother Branham. peça ao irmão Branham. When you're in the hospital, Quando você está no hospital, who goes? Quem é- Brother Branham quem é que vai lá? O irmão Branham? or your pastor? Ah, é o pastor. Who goes to the hospital? Quem é que vai no hospital? Have you ever thought about that? Vocês já ouviram isso? We're talking about restoration. Nós estamos falando de restauração. Somebody Alguém had to come teve que in vir this age nesta era to perform a restoration. para realizar uma restauração. The hardest thing to restore, A coisa mais difícil de restaurar. very simple, I'm going to tell you. A car, Uma coisa muito a simples, home, coisa muito difícil, muito simples de restaurar, um carro, uma casa, a church. uma igreja. Brother, Irmão, pastor, pastor, what a vision you have. que visão tu tem? Você What a tem? team that you have. E que time, que equipe você tem? Because it takes a team effort Porque é necessário um esforço em to do conjunto everything in the church. para fazer com que as coisas The caminhem na cleaning. igreja. Desde a limpeza. In my church, Na minha igreja, brother, please forgive me. irmão, por favor, me desculpe. The men clean the church. Os homens limpam a igreja. They sweep, mop. They sweep, they mop. They clean the restrooms. Eles, They sweep. eles varrem, eles fazem tudo, eles limpam até mesmo os banheiros. The men. Os homens. Once a month, Uma vez por mês, the sisters come in as irmãs vêm and they clean. e limpam. Every service, Cada culto it's the brother that cleans the church. tem um irmão ali que cuida da limpeza da igreja. I love this church. E eu amo essa igreja. Brother, I love your people. E eu amei o seu povo. I feel irmão. at home. Eu me senti em casa. Do you know why? Sabe por quê? They're a reflection. You are a reflection Porque eles são um reflexo of our pastor. do pastor. I went to an interview, televised interview. Eu fui ali na entrevista The brothers that were there asking questions, e os irmãos estavam ali fazendo perguntas. I felt like I knew them for years and years and years. E na live ele está dizendo, parecia que ele conhecia eles por anos e anos e anos, Not knowing them, sem tê-los conhecido. but I felt a warmness of Mas eu love, senti a um calor warmness of de the amor, Holy Spirit. um calor do Espírito Then I Santo. went to eat with them. Então eu fui comer com eles. They gave me E eles me the deram best they had. o melhor que eles tinham. Then I went to the pastor's house. Então eu fui na casa do pastor. If I ever saw the love that was projected E se eu vi ali o amor que estava sendo by a projetado man por um homem about that tall, dessa altura, his name William Marion Branham, ali o nome dele é William Marion Branham, about that tall. dessa altura, He wasn't short, he was about ele não era muito baixinho, ele era um That pouco tall? mais alto, maybe just a little taller than the brother. talvez um pouquinho mais alto do que o irmão aqui. But he was short compared to the other people. Or Roberts was 6'3", 6'4". 6'3", 6'4" is 1 metro. Ele Ah, era, 2 metros, perdão. mas ele era pequeno comparado com outras pessoas que são ao redor aí de 2 metros de altura. So when I look, Então quando eu olhei, I look at the love Brother Branham had. eu olhava I o amor look que o irmão at Branham the Joe tinha. Rileys. Joe Riley. He would hunt with Brother Branham. O irmão Joey I Ridley, look ele at Brother caçava com o irmão McHughes, Branham. hunted E o with irmão Brother McHughes Branham. que caçava com o irmão Branham. I look at Eddie Biscoe, Eu olhei o irmão Ed Biscoe hunted with Brother Branham. e caçaram com o irmão Branham. Dawson Riley. O irmão Dossie Riley. I met them. Eu encontrei esses irmãos.
And I saw a love, E eu vi um amor love um amor ágape, that I see o mesmo que eu vejo in our pastor. no nosso pastor. That love is genuine E esse amor é um amor genuíno, because he's eating and selected porque ele escolheu comer the tree of life. da árvore da vida. Can you say amen? Vocês podem dizer amém? You may not talk about your pastor. The pastor may not talk about himself. I'm going to talk about the pastor. Você pode não falar do seu pastor e nem ele mesmo falar de si mesmo, I know mas later eu on estou he'll falando say- dele, porque eu estou dizendo, I know later because he's humble. porque ele é humilde. He's going to tell me, E ele vai Brother, dizer, irmão, please don't say that. por favor, não precisa falar isso. You overdo it. O senhor está exagerando, But if I don't do it, mas se eu não fizer, are you going to do it? você fará? Do you go to house saying, I got the best pastor? Você vai de casa em casa dizendo, this eu tenho o message. melhor pastor e é o meu pastor. You have the best of the best. Vocês têm o melhor dos melhores. So let me continue, and I'm Então going deixe to apenas continuar. finish, and then tonight Eu vou terminar, I'm going to então, talk about those 4 insects. e à noite terminar de falar sobre os 4 insetos. How great he was! Quão grande ele era. Remember, we're talking about the serpent. Lembra, ele estava falando da serpente. And he was trying to tell her what a great thing it was. E ele estava tentando dizer a ela que grande coisa ele What a era. great thing it was. Que grande coisa ele era. Poderoso. Knowledge of Conhecimento. good and evil. O bem e o mal. Telling her Dizendo a that ela is better than that. que aquela era melhor do que essa. He called God a liar. Ele disse que Deus era um mentiroso. It's in the Bible. Está na Bíblia. The serpent anointed with the devil A serpente called estava God a ungida liar. com a unção do conhecimento de Satanás e chamou Deus de The mentiroso. Bible says, A Bíblia diz, God said, the day you eat of that tree, Deus ye disse, shall surely die. o dia que comerem daquela árvore, você certamente morrerá. The serpent, E a serpente he says, disse, you're not going to believe that nonsense. você não vai acreditar nessa bobagem? You'll be like a God. Você vai ser como Deus. If you eat from this tree, Se você comer you'll dessa be like árvore, a God. você será como um Deus. You'll know right from wrong. Você conhecerá o certo You'll e o know errado. the facts of life. Vocês conhecerão os If fatos da you vida. partake, Se você tomar that tree. daquela árvore. I'm almost done. How many of you are selecting this tree? Quantos escolheram aquela árvore? Remember, Lembre-se, death. a morte. Remember, life. Lembre-se, vida. The first thing she did, E a she primeira opened her coisa mind. que ela fez, ela abriu a sua mente. And when she did, human reasoning caught it. E quando ela fez isso, o arrazoamento humano Why a wouldn't pegou. it be a thrill? A thrill. Talvez tenha Next havido experience. uma emoção. Okay. That the thing he does to women today. E é isso que ele faz com as mulheres hoje. I know not in the church. Eu Not in the church. On the streets. não numa rua, não na igreja, ali na rua. Some woman with a lovely little husband Alguma mulher com um pequeno, amável marido, finds some big, great masculine man. ali encontra algum grande This- homem masculino, This man will try to open up her reasoning. e aquele homem tenta abrir-lhe os seus arrazoamentos. Brother Branham says, Irmão Branham diz, that's Satan. lembre-se, isso é Satanás. That's the devil. Isso é o Or diabo. vice versa, man Ou to women, vice-versa. women to man. Homem para mulher, mulher para homem. What does he do? O que ele faz? He works in that reasoning power. Ele trabalha naquele poder de The arrazoar. conscience of something A consciência de algo begins to move through. começa a se mover através. But God's word, the first place, Mas in the Deus dá a palavra em primeiro lugar. a man cannot even come to
E o homem não pode nem mesmo vir a... He can't sin. Hallelujah. Ele não podia pecar. Aleluias. He is. Aqui está. This is coming fresh. Isso está A vindo. man cannot sin Homem não pode pecar. until first he cast aside the word of God. Homem não pode pecar a menos que ele coloque de lado a palavra de Deus. I want you to stand up. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. I'll finish tonight. Vamos deixar para encerrar a noite. But I want you to understand. Mas eu quero que vocês entendam. The Bible talks about a candlestick. A Bíblia fala sobre um candelabro. And if we're not careful, we don't keep that candlestick. E se nós não mantermos esse candelabro, That candlestick will be taken away. então aquele candelabro de luz ele seria levado. I need you to understand one thing. Eu preciso que vocês lembrem de uma coisa. Your pastor is like me. O pastor de vocês ele é parecido We comigo. travel a lot. Nós gostamos de viajar. We give our heart Nós damos o nosso coração to the mission field. para o campo missionário. That's what's good about your pastor. E é isso que o pastor de vocês faz. Shows love. Ele mostra amor. He projects E ele an projeta atmosphere, uma creates atmosfera. an atmosphere Ele cria uma where you can atmosfera receive aonde the você blessing pode that you have need of. receber a bênção que você So tem what I want you to do, Brother necessidade. Branham said one thing, E o que eu quero fazer, o that if you Branham need disse uma something vez, from God, se você precisa de algo de Deus, just raise your hands and surrender. apenas levante a sua mão em sinal Just de put your hands rendição. up in the air. Levante a sua mão para cima. Put your hands up in the air. Coloque as suas mãos para cima. Heavenly Father, Pai Celestial, my eyes are closed, meus olhos estão but fechados, my hands are up. mas as minhas mãos estão The para reason cima. they're up, Father, E a is razão disso, Pai, because I'm in need. é porque eu estou em necessidade. Everyone that goes to the mission field is in need. Cada que vai para o campo missionário We need vai em prayers. necessidade. Nós precisamos de amigos. We need a lot of prayer. Nós precisamos de orações e muitas orações. So, Father, Então, Pai, here's your bride this morning. aqui está a tua noiva essa Her manhã. hands are in the air, As suas mãos estão para cima, asking for a blessing. pedindo por uma bênção. Not asking for themselves, Não pedindo para si mesmos, but they're asking for someone mas that they pedindo por love. alguém, talvez. Father, grant their petition today. Pai, conceda-lhes a sua petição. Father, tonight we'll have a prayer line. Senhor, essa noite nós vamos We ter know that the uma linha, anointing uma of fila de people, oração. the sickness of people, E nós sabemos que virão pessoas doentes, that they'll be restored. que eles sejam Their lives will restaurados, be restored. Suas Their vidas sejam families will be restauradas. restored. que eles sejam restaurados. We pray in your precious name. E nós In the oramos name of the Lord Jesus em Christ. nome do Senhor Jesus Have thy own Cristo. way, Lord, Tenha o teu próprio caminho, Senhor, this morning with your bride. nessa manhã com a sua For we noiva. pray in the name of the Lord E nós Jesus oramos Christ. em nome And do let it Senhor be Jesus. so. And the bride of Jesus says, E a noiva do Senhor Jesus Amen! diz: Amém. Amen! Amém. We love you, Lord. Nós te amamos, Senhor.